Em 2021, essa era a melhor impressora 3D de consumo que o dinheiro podia comprar. Hoje, ela meio que parece um projeto de feira de ciências. Então, aqui está a pergunta que ninguém está fazendo. Será que realmente pode melhorar a partir daqui? Porque eu acho que a resposta é sim, só não do jeito que você está pensando. E fique até o final, porque também vamos ouvir opiniões polêmicas de alguns dos seus criadores favoritos do universo da impressão 3D, além de algumas novas vozes perspicazes, às quais você definitivamente deveria prestar atenção. Vamos nessa! Nos últimos anos, a impressão 3D para consumidores deu um salto quântico. Melhorou tanto que até dizer isso já virou meio clichê. Rápidas, fáceis, elas ficaram tão boas. Muito melhores. Mais convenientes ou sofisticadas. Como muitos clichês, isso é verdade. Parece que a cada 2 semanas, algo novo e empolgante é anunciado. Não sei quanto a vocês, mas estou sobrecarregado com tantas novas impressoras no mercado. E acompanhar isso é literalmente o meu trabalho. Mas neste vídeo, quero fazer outra pergunta. O que acontece depois? Será que é razoável esperar que os próximos 5 anos da impressão 3D para consumidores sejam tão empolgantes quanto os últimos? Ou estamos nos aproximando de uma espécie de platô, um limite físico ou econômico de mercado que fará com que as próximas gerações de impressoras 3D FDM não sejam mais empolgantes ou revolucionárias do que o último iPhone ou Samsung? Mas vamos falar bem rapidamente sobre onde a indústria está agora, porque estamos no meio de outra grande mudança, mesmo que seja potencialmente a última. Veja, embora os últimos anos tenham sido dominados pela explosão da impressão 3D multicolorida e desperdiçadora, as coisas mudaram recentemente. Porque ao expandir dramaticamente o mercado, vendendo milhões de impressoras 3D multicoloridas de baixo custo, empresas financiadas por capital de risco como Bambu Lab, Creality e Anycubic criaram um mercado incrivelmente atraente e cada vez mais sofisticado. Você pode discordar, mas para mim, quando vejo lugares como a Michaels e o Walmart vendendo filamento, isso definitivamente parece. As impressoras 3D agora saíram da categoria de nicho, que as câmeras DSLR ocupam, e as impressoras 3D, na verdade, se tornaram um item doméstico muito mais comum em todo o mundo, mais parecido com, por exemplo, uma câmera de ação. Isso significa que tanto as economias de escala quanto a sofisticação dos compradores aumentaram muito e as pessoas estão exigindo mais. Isso gera menos desperdício de purga, impressões mais rápidas, materiais de engenharia e impressão 3D realmente multimaterial. É por isso que, por exemplo, a Snapmaker quebrou recordes no Kickstarter com o lançamento da U1. E por que marcas como Sovol, Flashforge e Prusa estão recebendo mais demanda por essas impressoras de próxima geração do que conseguem atender atualmente. É também por isso que todos no setor, desde os players já estabelecidos até os novatos, estão tentando encontrar maneiras de se diferenciar. Se um trocador de ferramentas de 4 cores a 300 graus Celsius não for suficiente para você, que tal um de 8 cores ou um com câmara aquecida? Modo de cópia em X. Não espera modo de cópia em 4 vias. E é exatamente aí que estamos hoje. Todo mundo está lançando algum tipo de trocador de ferramentas ou bicos, e todos estão tentando inovar para conquistar uma fatia do mercado em um segmento específico dessa categoria ou de outra. Uma grande parte disso, é claro, é porque o setor está literalmente inundado de capital de investidores desde que a China declarou a impressão 3D como uma indústria estratégica em 2015. Quer dizer, não sei se vocês acompanham fontes de notícias em chinês, mas os valores que estão sendo mencionados por lá são de fazer qualquer um ficar de boca aberta. A Snapmaker acabou de anunciar mais uma rodada bem-sucedida de financiamento, podendo ultrapassar a marca de 200 milhões de dólares se você incluir o apoio do Kickstarter. A Elegoo levantou outra rodada em maio passado, só 6 meses após o grande investimento da DJI, indicando que provavelmente já superaram 100 milhões de dólares. E se é assim que o mercado está no topo, então você pode imaginar quantas centenas ou até milhares de negócios estão acontecendo no ecossistema de startups para tentar encontrar o próximo Bambu Lab, Snapmaker ou Elegoo. Sejam grandes empresas como a Anyshot Print ou a Dreamy incubando suas próprias equipes, ou fundadores de startups levantando capital para empreendimentos totalmente novos, esse boom de investimentos está por trás da explosão de novos nomes, especialmente vindos da China. Cada um deles está disputando uma fatia do mercado. Infomec, Top, Fiberseeker, Atomform. Preciso continuar?
E isso é só no segmento FDM, ou impressoras 3D baseadas em filamento, para os leigos entre nós. Mas existe um mundo inteiro de impressão 3D muito além dos rolos de plástico enrolado. Devido à transferência de conhecimento, expiração de patentes e inovações, começamos a ver tudo isso chegar ao consumidor, como ocorreu com a impressão em resina há 10 anos. Um ótimo exemplo dessa última vanguarda foi a impressora UV Ufimac E1, que quebrou recordes, mas certamente não será a última. Só nesta temporada, o Kickstarter está absolutamente inundado com novas impressoras UV e até impressoras UV 3D de marcas como Hey Haggers, Xtool, Flashforge e Morpho. Então, não é exagero acreditar que, digamos, em alguns anos, todos nós poderemos comprar impressoras UV 3D de mesa baratas e confiáveis que imprimem em cores. Mas isso ainda é só a ponta do iceberg, amigos, porque a lista de tecnologias empolgantes que não estão mais cobertas por patentes é realmente muito rica. Por exemplo, ainda não temos acesso do consumidor a coisas como impressão 3D em metal ou máquinas baseadas em pó SLS, apesar de muitas dessas patentes terem expirado há mais de 10 anos. E embora os preços e os tamanhos das máquinas já tenham diminuído drasticamente, ainda estamos longe de chegar ao nível de máquinas de mesa. Então, eu não ficaria surpreso em ver cada vez mais investidores e empresas tentando fazer por esses dois segmentos de mercado o que o Ufimac fez pela impressão UV. E olha, eu entendo. Ao contrário das impressoras FDM básicas, a maioria dos consumidores provavelmente nunca vai realmente precisar de uma impressora 3D de metal, uma CNC de 5 eixos ou uma impressora 3D SLS de nylon. Pelo menos não com frequência suficiente para realmente comprar uma, mesmo que elas se tornem muito mais acessíveis. É um momento muito empolgante para estar na impressão 3D, não é? Entre centenas de milhões em investimentos de risco, bilhões em receita, ofertas públicas iniciais próximas e montes de patentes expirando, toda a indústria é um barril de pólvora pronto para explodir ainda mais. Minha pergunta é: isso importa? Não me entenda mal. Eu estou super empolgado com as meia dúzia de máquinas que estão programadas para eu testar antes do final do ano. Só não tenho certeza se ainda virão muitas inovações grandes e empolgantes depois delas. Atualmente, impressoras 3D já realizam a maioria das tarefas desejadas pela maioria das pessoas. Quero dizer, peças funcionais e duráveis feitas de uma grande variedade de materiais, tudo isso já é possível para a pessoa comum imprimir há anos. Impressão multicolorida. Isso já melhorou muito, especialmente no último ano. Então, para onde vamos a partir daqui? Claro, há 6 meses eu mesmo e, ao que parece, muitos dos departamentos de P e D da indústria teriam dito mais cores. Digo, você lembra como as pessoas ficaram empolgadas com o anúncio do Bondtech Index? Vi tantos comentários no meu feed, tipo, vou colocar 20 deles na minha Sovol SV8 Max. Mas, avançando um ano e pouco, a necessidade de mais de, digamos, 6 bicos foi basicamente superada por softwares inteligentes. E só para não deixar dúvidas aqui, sim, minha opinião é que o espectro completo e suas variantes vão continuar melhorando até o ponto em que não vamos mais precisar ou querer impressoras FDM de 8, 12 ou 24 cores. Então, filamentos de grau de engenharia mais avançados, certo? Bem, não tenho certeza. Veja, já temos trocadores de ferramentas chegando ao mercado agora que conseguem imprimir confortavelmente a 320 graus Celsius com uma câmara aquecida. E isso cobre seus PCCFs, seus PPSCFs e praticamente qualquer outro filamento para consumidores e prosumidores que você compraria normalmente. Quero dizer, será que realmente achamos que o consumidor médio ou qualquer consumidor vai imprimir com PIC, PEC ou Ultem se você der essa capacidade para eles? Considerando o preço desses materiais, eu diria que não. Ok, impressão não planar em 5 eixos então. Bem, aqui de novo, não tenho tanta certeza. Embora seja teoricamente muito interessante e empolgante poder superar as fraquezas anisotrópicas da impressão 3D, não tenho certeza se alguém realmente precisa desse nível de resistência fora da indústria pesada. A ciência dos polímeros evoluiu tanto e as impressoras de mesa estão tão avançadas que eu simplesmente não vejo isso fazendo diferença para os consumidores, especialmente se o software não se tornar extremamente fácil de usar. Sem falar no fato de que outras tecnologias de manufatura, desde impressão 3D com fibra contínua até usinagem CNC de mesa, estão se tornando cada vez mais acessíveis como alternativas quando o plástico impresso em 3D simplesmente não é forte o suficiente. E agora,
Aquelas centenas de milhões de dólares dos investidores não são caridade, mas investimentos que esperam retorno. Então, para onde vai esse dinheiro? Primeiro, vou compartilhar minhas previsões e depois ouviremos alguns de seus criadores de conteúdo favoritos de impressão 3D sobre o que eles acham que vem a seguir. Para mim, se eu vestir meu chapéu de MBA por 1 minuto, acho que a grande maioria desse investimento, na verdade, vai para marketing, distribuição, infraestrutura e educação. Além dessas marcas gastarem muitos milhões de dólares em marketing digital, já estamos vendo lojas pilotos surgindo em Shenzhen. E eu não ficaria surpreso em ver milhões e milhões de dólares sendo investidos em lojas conceito nos principais mercados ao redor do mundo. Também acredito que parte desse dinheiro será usada para expandir fábricas e aumentar a produção, impulsionando uma corrida clássica para o fundo do poço, mesmo nas tecnologias mais avançadas. Isso já ocorreu na impressão 3D e vemos marcas iniciantes lançando trocadores de ferramentas de 249 dólares. E, no final das contas, acho que não vai demorar muito, até que você e eu possamos entrar em uma loja e comprar uma impressora 3D fechada com 4 cabeçotes, por 300 dólares que imprime muito bem. E para impulsionar esse tipo de adoção, tenho quase certeza de que essas marcas vão investir ainda mais. Milhões em softwares, repositórios de modelos e, felizmente, em conteúdo de usuários mostrando aos compradores o que podem criar nessas impressoras. Então, se inscreva no canal. Acredito que veremos mais inovações, especialmente em cabeçotes que não são de impressão 3D como as mostradas pela Prusa na Formnext no ano passado. Pick and place, roteamento de fios, mistura de silicone e gravação a laser são ótimos candidatos para inovações de próxima geração. E se a própria tecnologia FDM chegar a um platô, então esse é um exemplo de uma área para onde a tecnologia pode ir em seguida, e uma que realmente expandiria o que uma pessoa comum pode fabricar no porão de casa. Agora, tenho que dizer, goste ou não deles, a Prusa realmente tem um histórico de prever o futuro e se adiantar demais. Eles fizeram isso com o sistema multimaterial deles, e fizeram de novo com a Prusa XL. E, sinceramente, não me surpreenderia se no futuro víssemos que eles repetiram isso com essa ideia, mas quero que note o que não previ. Hardware FDM mais avançado e inovador? Nada disso. Nenhuma grande inovação de próxima geração em multimaterial, como o Bambu Lab Vortex ou o Mova Atom Atomform Palette prometeram ser. Sem grandes mudanças nos sistemas de movimento, como a recente adoção do Core XZ Pulse, que possibilita uma impressão 3D mais rápida e de maior qualidade. Não sou engenheiro, mas não vejo espaço para outra grande inovação em hardware desse porte, pelo menos em FDM. Acredito que veremos mudanças importantes do setor industrial para o prosumer e depois para o consumidor nos próximos 5 anos. Seja, como eu disse, impressão 3D em metal, impressão 3D UV, ferramentas que não são de impressão 3D ou impressão 3D em pó SLS. Acredito que esses setores vão ser os novos polos de inovação e competição. Mas a FDM pura, eu odeio dizer isso, mas acho que já chegamos praticamente ao auge. O ponto em que a tecnologia ficou tão boa e tão madura que cada geração seguinte será apenas uma evolução pequena, não uma revolução. Em certo nível, eu acredito que o poço já está praticamente seco. Que depois de mais de 15 anos de patentes expirando, nós já temos praticamente toda a grande inovação que a FDM poderia oferecer. E isso vem em algo tão acessível quanto um trocador de ferramentas de 849 dólares. E eu cheguei a essa conclusão porque, sinceramente, quando olho para as principais impressoras 3D industriais máquinas que custam mais de $250 mil, eu simplesmente não vejo aquela próxima grande inovação patenteada que ainda está por vir para a impressão 3D de mesa. Eu só vejo versões muito maiores, muito mais sofisticadas e de nível empresarial da mesma tecnologia a qual você e eu temos acesso. Agora, não me entenda mal, não quero que nada disso soe pessimista ou que te dê a impressão de que eu não estou realmente esperançoso quanto ao futuro da impressão 3D para consumidores em geral, ou até mesmo da impressão FDM mais especificamente. Eu realmente estou empolgado com todas as inovações e melhorias que estão surgindo agora. E nós fomos absolutamente abençoados nesse hobby por recebermos tantas coisas legais em um período tão curto de tempo. Isso, no fim das contas, é algo muito bom. Eu só não acho que isso seja algo que possa se repetir, e acho que quero moderar as expectativas, tanto as suas quanto as minhas, mas posso certamente estar errado. Na verdade, espero estar errado. Então eu fui lá e entrei em contato com alguns dos seus especialistas e criadores de conteúdo favoritos de impressão 3D, além de algumas vozes mais novas que eu achei particularmente certeiras, só para saber a opinião deles. Aqui está o que eles disseram. Oi, Jonathan. Eu não acho que as ideias na impressão 3D vão se esgotar.
Mais pessoas entram na impressão 3D, pois as máquinas estão mais fáceis de usar e acessíveis. Expandir a base de usuários traz novas ideias e formas de resolvê-las. Não somos mais apenas nerds tentando acelerar uma Ender 3. A inovação real vem do software, de coisas como impressão colorida em espectro completo e dos materiais que podemos imprimir. Quando um recurso como a impressão 3D se torna mais barato, as pessoas pensam em mais maneiras de usá-lo. É isso que vivenciamos no FDM de mesa agora. Oi, Jonathan. Respondendo à sua pergunta, não acho que estamos perto do auge ainda. Existem basicamente dois tipos de empresas: aquelas que olham para o que seus concorrentes estão fazendo e reagem, e aquelas que buscam inspiração fora do seu próprio setor. Trocadores de ferramentas e de bicos nem foram criados para impressão 3D, mas adaptados de outros setores. Por isso sou tão otimista. Há milhares de tecnologias além da impressão 3D de mesa e muitas delas acabarão chegando às nossas máquinas. Esse segundo tipo de empresa impulsiona a indústria indo além da impressão 3D e aplicando essas tecnologias ao nosso mundo. As empresas precisam inovar para sobreviver. Com o desenvolvimento acelerado pela IA, acredito que a inovação vai acelerar ainda mais. Ei, Jonathan, obrigado por me incluir no vídeo. Em termos de hardware, acho que já chegamos praticamente ao auge. Mas quando se trata de sensores e câmeras já integrados nas nossas impressoras 3D FDM, vejo muito potencial para novos e melhores softwares aproveitarem esses sinais e melhorarem a calibração, a qualidade de impressão e talvez até a resistência das peças impressas em 3D. Pessoalmente, também estou muito ansioso para que outros métodos de fabricação se tornem disponíveis para nós, entusiastas. Eu não acho que a inovação em FDM acabou. O FDM tradicional de bico único está próximo do seu limite de velocidade, mas não de temperatura. O desafio atual é imprimir em várias cores, sem desperdício. A direção ainda é incerta, mas vemos trocadores de ferramentas e de hot-end. Acredito que o filamento ainda vai melhorar muito. Hoje já vemos PPA, PPS e CF sendo impressos em impressoras desktop, algo impossível há 3 ou 4 anos. Outra inovação importante será criar modelos CDM com IA. Ainda está em estágio inicial, mas já melhora bastante. A tecnologia FDM mais avançada ainda tem limitações fundamentais. E para o futuro a longo prazo, espero mais progresso das tecnologias que podem processar a camada completa de uma vez, como MSLA e DLP. Mas essas tecnologias precisam ser muito mais simples de usar. Já atingimos o auge da inovação em impressão 3D? Acho que não. As coisas parecem ter desacelerado nos últimos anos, mas todo ano aparece algo novo no mercado. Anos atrás, ninguém falava sobre sistemas de troca de ferramenta, e agora é a grande novidade. Acho que talvez tenhamos atingido um pico na inovação de hardware para impressão 3D. Claro, sempre há coisas que podem ser melhoradas. Mas uma coisa que eu acho que vai ser realmente interessante em termos de inovação não é no hardware, mas sim no software. Por muitos anos temos falado sobre fatiamento não planar. Acho que o software é onde poderemos ver as novidades mais interessantes em um futuro próximo. Mas agora que já ouvimos alguns dos meus colegas e líderes da indústria, eu também quero ouvir todos vocês. Qual é a opinião de vocês? Vocês acham que ainda há fronteiras inexploradas de inovação na impressão 3D FDM ou já atingimos o auge? Quero saber nos comentários. E já que você está aí embaixo, se você se interessa pelo futuro da impressão 3D, cerca de 70% de vocês ainda não estão inscritos de alguma forma. E posso dizer que tenho cerca de 7 novas máquinas de vários tipos vindo aí para os nossos próximos vídeos. Ainda não posso revelar nada sobre elas, mas garanto que você não vai querer perder. Enquanto isso, deixe-me te mostrar um vídeo recente que fiz sobre usos práticos da impressão 3D com múltiplos materiais, desde o cotidiano e mundano até o teórico e inovador. Eu não quero me gabar, mas Linus do LTT recentemente disse que foi um ótimo vídeo. Então, não estou surtando nem nada. Isso é tudo por esta semana, mas vejo todos vocês no The Next Layer.